Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 2. O assunto estudado durante esta semana foi transformações geométricas no plano cartesiano. Atividade 1. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Nós temos os pontos A, B, C, D e E. Vamos localizar cada um desses pontos no plano cartesiano. O ponto A tem coordenadas 2 e 4. Então, nós vamos ligar o 2 do eixo X ao 4 do eixo Y. O ponto B tem coordenadas -3 e 5. Então, vamos ligar o -3 do eixo X ao 5 do eixo Y. O ponto C tem coordenadas -4 e -2. Vamos ligar o -4 do eixo X ao -2 do eixo Y. O ponto D tem coordenadas 0 e -6. Esse ponto será marcado no -6 do eixo Y. O ponto E tem coordenadas 4 e -5. Vamos ligar o 4 do eixo X ao -5 do eixo Y. Unindo esses pontos, nós construiremos o polígono. Nós temos um polígono de 5 lados, que recebe o nome de pentágono. Atividade 2. Responda às questões a seguir. No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda de 0. Observando o plano cartesiano, nós percebemos que as abscissas, ou seja, os valores de x, eles são positivos à direita de 0. Letra B. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda de 0. Então, nós podemos perceber que os valores negativos, ele vem à esquerda de 0. Então, os valores de x são negativos à esquerda de 0. Letra C. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos, acima ou abaixo de 0. Observando o plano cartesiano, nós podemos perceber que os valores de y são positivos acima de 0. Ainda analisando o plano cartesiano, vamos dar continuidade às perguntas. Na letra D, no eixo das ordenadas, os valores de y são negativos, acima ou abaixo de 0. Observando o plano cartesiano, nós vemos que os valores de y são negativos, abaixo de 0. Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou sua referência vertical, ou seja, é a sua abscissa ou a sua ordenada. Bom, observe o ponto P de coordenadas A e B, um ponto qualquer. A primeira coordenada é sua referência horizontal, ou seja, é sua abscissa. Então, no plano cartesiano, a primeira coordenada, o primeiro número, é sempre valor de x. Letra F. Qual é o procedimento para marcarmos um ponto P de coordenadas A e B no plano cartesiano? Bom, primeiro, localizar o valor da abscissa, que é o valor de A, no eixo X, e na ordenada B,
no eixo Y. Então, o primeiro passo é o determinar, localizar o valor de A e o valor de B. Feito isto, partindo da abscissa A, trace um segmento paralelo ao eixo Y. E, partindo da ordenada B, nós vamos traçar um segmento paralelo ao eixo X. O ponto de encontro dos dois segmentos será o ponto P, de coordenadas A e B. Letra G. O que devemos fazer para formar um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Bom, primeiro devemos marcar os pontos no plano cartesiano. Depois, ligá-los, obedecendo a ordem dos quadrantes, construindo o polígono. Letra H. Para formar um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Não. Por quê? Os segmentos têm que ligar os pontos obedecendo a ordem dos quadrantes. Eles não podem se cruzar, porque se cruzar, quando tem cruzamento, não é um polígono, e de um ponto só pode partir dois segmentos. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Então, como nós já falamos anteriormente, a ligação desses pontos deverão seguir a ordem dos quadrantes. Atividade 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, nós temos um plano cartesiano com um triângulo. O que Joana propôs à turma? Primeiro, quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Nós podemos perceber que o ponto A, ele liga o 2 do eixo X ao 2 do eixo Y. O ponto B liga o 6 do eixo X ao 2 do eixo Y. E o ponto C liga o 2 do eixo X ao 5 do eixo Y. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Bom, o que significa multiplicar por menos 1? Significa trocar todos os sinais. Então, menos 2 e menos 2 seriam a nova coordenada do ponto A. Por quê? 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, vamos ligar menos 2 do eixo X ao menos 2 do eixo Y. Segunda coordenada, 6 e 2, multiplicando por menos 1, gera o ponto de coordenadas menos 6 e menos 2. Vamos ligar o menos 6 do eixo X ao menos 2 do eixo Y. 2 e 5 multiplicados por menos 1, gera o ponto de coordenadas menos 2 e menos 5. Vamos ligar o menos 2 do eixo X ao menos 5 do eixo Y. Unindo esses três pontos, nós temos a figura pedida pela professora Joana. Aparecerá uma figura simétrica. O que é simétrica? Oposta, simétrica mesmo que oposto à figura que temos no plano cartesiano. Continuando, letra C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Nós podemos observar que ao encontrar uma figura simétrica, eu vou encontrar a mesma figura, porém, com uma posição oposta. Conclusão.
Nós temos a figura 1, que é a figura proposta pela professora, e a figura 2, que é a figura que ela espera que o aluno desenhe. Então, nós podemos observar que o perímetro dessas duas figuras são iguais. A área também, uma vez que as figuras elas têm as mesmas dimensões e ambas estão a uma mesma distância da origem do plano cartesiano. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C do polígono azul pelo número inteiro 2? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, as primeiras coordenadas do ponto A é 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ligar o 4 do eixo X ao 4 do eixo Y. O ponto B tem coordenadas 6 e 2. Então, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. Vamos ligar o 12 do eixo X ao 4 do eixo Y. E o terceiro ponto tem coordenadas 2 e 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vamos ligar o 4 do eixo X ao 10 do eixo Y. Unindo esses 3 pontos, nós teremos o triângulo verde pedido pela professora. Ao multiplicar as coordenadas por 2, o perímetro dobra e a área quadruplica, ou seja, ela aumenta 4 vezes. Atividade 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são A, 1 e 1, B, 5 e 1, C, 1 e 4 e D, 5 e 4. Então, primeiro ponto, nós vamos ligar o 1 do eixo X ao 1 do eixo Y. No segundo ponto, 5 do eixo X ligados a 1 do eixo Y. No terceiro ponto, nós vamos ligar o 1 do eixo X ao 4 do eixo Y. E no quarto ponto, 5 do eixo X ao 4 do eixo Y. Unindo esses 4 pontos, nós temos o retângulo ABCD. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Bom, multiplicar por menos 2 significa o quê? Ter o oposto multiplicado por 2. Então, oposto de 1 é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, 1 vezes menos 2 é menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2. Vamos ligar o menos 2 do eixo X ao menos 2 do eixo Y. Segundo ponto tem coordenadas 5 e 1. 5 vezes menos 2 é menos 10. 1 vezes menos 2, menos 2. Vamos ligar o menos 10 do eixo X ao menos 2 do eixo Y. Terceiro ponto, menos 1. Ou melhor, 1 vezes menos 2 é igual a menos 2. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Vamos ligar o menos 2 do eixo X ao menos 8 do eixo Y. E o quarto ponto, 5 vezes menos 2 é menos 10. 4 vezes menos 2 é menos 8. Vamos ligar o menos 10 do eixo X ao menos 8 do eixo Y. Unindo esses pontos, nós teremos a nova figura, o novo retângulo. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anote suas observações. Então, vamos chamar o azul de figura 1, o rosa de figura 2. Lembrando que o polígono ele se encontra no terceiro quadrante, o polígono que nós ampliamos. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, vamos considerar cada lado de cada quadradinho como uma unidade. Então, a figura 1, ela tem base igual a 4, altura igual a 3. Então, o perímetro vai ser o quê?
4 mais 3 mais 4 mais 3. O perímetro da figura 1 é 14. A figura 2 tem 8 quadradinhos na base por 6 na altura. Então, o perímetro vai ser 8 mais 6 mais 8 mais 6, que é igual a 28. Logo, o perímetro, ele dobra. 14 vezes 2, 28. Lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Então, na figura 1, nós vamos ter 4 vezes 3, que é igual a 12. Na figura 2, 8 vezes 6, que é igual a 48. Nós podemos observar que enquanto o perímetro dobra, a área quadruplica. Procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais importantes de sua história, nos momentos mais difíceis de sua vida.